Graça e paz, meus irmãos, para dar início, então, à nossa viagem pela Reforma Protestante, nada mais do que iniciar com os pré-reformadores. E hoje vamos conhecer a história de John Wycliffe. Antes de iniciar esse vídeo, eu gostaria que você se inscrevesse aqui no nosso canal e deixasse seu like, compartilhasse com mais pessoas e deixe seu comentário aí. Então, vamos lá conhecer a história de John Wycliffe. John Wycliffe nasceu em 1324 no Reino Unido. Ele foi professor da Universidade de Oxford. Quando ele chegou a Oxford, foi para estudar. Ele passou 16 anos buscando a sua formação e bacharel em artes. Nos 16 anos seguintes, ele se dedicou ao seu doutorado em teologia. E os seus últimos 12 anos foi como professor na universidade. Aos seus 24 anos, ele presenciou a chegada da peste negra na Inglaterra. E isso abalou bastante a sua vida e seu relacionamento com Deus. Fez com que ele temesse muito a Deus. O levou a ter uma grande reforma, podemos dizer assim, uma grande revolução na sua vida e seu relacionamento com Deus, o que levou ele a viver por fé e temer a Deus e não aos homens. Em uma época em que a igreja e o Estado andavam lado a lado, onde a igreja dava os seus dízimos para o Estado como imposto ao Estado, e o Estado escolhia os ministros das paróquias, Wycliffe foi escolhido como um ministro ordenado pelo governo a uma paróquia. Naquela época, a atmosfera acadêmica era guiada pelo debate, ao qual John Wycliffe se tornou mestre dos debates, defendendo que o certo era certo e o errado era errado. Ele defendia tais coisas, levando em consideração a sua experiência com Deus, e foi nesses debates que surgiu o reformador John Wycliffe. A sua influência alcançou muitas pessoas, levando até mesmo a indicação dele como capelão do rei. Mas quais foram, de fato, as questões teológicas que levaram John Wycliffe a uma guerra com a igreja? Bom, a primeira é que ele censurou a doutrina da transubstanciação. O que é essa doutrina da transubstanciação? É aquela em que a igreja afirmava que os elementos da comunhão se tornavam realmente no corpo de Cristo e no sangue de Cristo. A segunda tese em que John Wycliffe discordava da igreja foi onde a igreja cobrou um tributo exigido pelo Papa Urbano ao Estado, a qual John Wycliffe se opôs juntamente com o parlamento inglês. A terceira, ele denunciava a corrupção no clero católico e também defendia a salvação pela fé. John Wycliffe ainda criticava o posto papal. Ele afirmava que o Papa era um homem comum, também suscetível ao pecado. Ele não estava acima de ninguém, nem do povo, nem de qualquer outra pessoa. Ele era uma pessoa normal. A quinta coisa que fez com que John Wycliffe e a igreja entrassem no embate, ele queria traduzir a Bíblia para o inglês comum, para que todas as pessoas pudessem ler, até mesmo os pobres, camponeses e pessoas de alta classe. Ele queria que todos tivessem acesso livremente à Bíblia. E o que foi que levou Wycliffe a receber o título de herege pela Igreja Católica? Wycliffe foi levado então à Catedral de São Paulo e foi investigado por heresia, onde a igreja escolheu monges para que investigassem, lessem os seus escritos a fim de descobrissem coisas que o classificassem como herege. Foi então que esses monges enumeraram 19 heresias contra John Wycliffe. Essa trajetória dele não parou por aí. Ele foi preso por 3 meses e levado também a julgamento. Só que John Wycliffe foi solto, fazendo, graças a Deus, fazendo com que sua trajetória e o seu amor pelas escrituras não parassem por aí. Ele continuou a sua missão a fim de pregar a verdade das escrituras. Após sofrer um infarto, ele faleceu em 31 de dezembro de 1384. E a sua tradução da Bíblia percorreu toda a Europa, chegando até nomes importantes que vamos conhecer mais tarde, como John Huss. Ele influenciou John Huss e mais tarde Martinho Lutero, que também traduziu a Bíblia para a sua língua do seu país original, a Alemanha. Os escritos, as traduções da Bíblia de John Wycliffe percorreu toda a Inglaterra. As suas traduções da Bíblia foram levadas por seus discípulos e ultrapassaram limites. Ele influenciou a Reforma Protestante através dos seus escritos. Influencia a história e os estudos da Reforma Protestante até hoje. Influencia as igrejas que buscam viver não por obras, não por tradições ou falsas doutrinas, mas sim pela fé e pelas Sagradas Escrituras. Espero que você tenha gostado, então se inscreva aqui no nosso canal, deixa o seu like,
Comente aí o que você achou desse vídeo, compartilhe com mais pessoas e fique conosco que no próximo vídeo nós iremos conhecer Joe Hus. Tchau, tchau e que Deus te abençoe.